Estamos novamente. Oi, Elci, boa noite. Boa noite. Boa noite. Houveram alguns imprevistos, mas acredito que agora vai dar para continuar novamente. Nós começamos, nós paramos, agora eu vou começar novamente, que a Rita chegou, e vamos lá. Bom, o Rita, eu já tinha falado com a Kátia, né, que hoje é o nosso último seminário, de 10 seminários, que o objetivo de hoje principal é ver a casuística, né, a Gradiva, uma fantasia pompeiana, que Freud escreveu sobre Gradiva de Jensen, né, que é chamada porque é um romance escrito por William Jensen, né, que atualmente essa é a mais recente das edições. Então, vamos falar um pouquinho sobre o autor desse romance. Jensen, ele nasceu em 1837 e faleceu em 1911. Ele era médico e também tornou-se escritor. Diante das consultas e pesquisas que eu fiz, ele escreveu mais de 150 obras, e Gradiva, uma fantasia pompeiana, foi publicada pela primeira vez em 1903. E Freud escreveu o texto colocando o seguinte título: O Delírio e os Sonhos de Gradiva, de Jensen, em 1906, e foi a primeira análise de literatura feita por Freud. E ele ficou encantado com esse texto, e foi apresentado por Jung, né, o texto, e na época ele estava escrevendo sobre os sonhos. Em 1900 ele já tinha escrito textos sobre os sonhos, já tinha escrito aqueles 3 textos importantes, né, Psicopatologia da Vida Cotidiana, para falar sobre o inconsciente, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, os xistes e sua relação com o inconsciente. Então, ele estava estruturando a psicanálise, né, estava construindo a psicanálise e tentando entender sobre o inconsciente, sobre as estruturas, sobre, né, que ele chamava de psicopatologia, e ele vai mostrar na Psicopatologia da Vida Cotidiana que nem tudo é psicopatologia. Então, quando ele encontra esse texto, ele fica encantado, porque ali ele vai trabalhar a questão também do recalque, né, do inconsciente, das formações do inconsciente, vai falar sobre o delírio, né, trabalhar a fantasia ou fantasma. Então, ele achou, assim, com muito detalhes, né, porque o Jensen, a hora que vocês forem ler, vocês vão ver que maravilha de literatura, assim, dá vontade de estar lá em Pompeia, né, juntamente com o personagem. Então, Pompeia, como todos já sabem, mas só para a gente atualizar, é uma cidade que pertencia ao Império Romano e ficava, né, porque depois ela foi coberta por cinzas e depois foi redescoberta, a 22 quilômetros de Nápoles, no sul da Itália. Como vocês também já devem saber, o Império Romano, né, foi, podemos dizer assim, apoderou, né, de Pompeia, mas ela era uma cidade da Itália, né? No ano 79 depois de Cristo, foi atingida por uma erupção vulcânica do Vesúvio, né? Tinha um monte de Vesúvio, que era chamado Monte de Vesúvio, onde lá se instalava um vulcão. E nesse ano, né, de 79 depois de Cristo, houve a erupção desse vulcão. Provocou uma intensa chuva de cinzas que cobriu completamente a cidade. Então, nós podemos ver aqui, ó, as pessoas mortas cobertas pela cinza. Elci, está aparecendo para a gente o slide. Não está? Não. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí só um pouquinho. Não apareceu nenhum? Não. Ué, que estranho.
Agora acho que vai aparecer. Apareceu? Ah, Não, sim, Sim? é. Tá. a Vanícia está pedindo para entrar, Elci. Tá, deixa então parar aqui. Oi, Vanícia. Oi, Kátia. Tudo bem? Pode entrar que eu estou aqui esperando. Parecendo que é para poder ficar. Fala para ela, Kátia, que ela pôs aqui. Eu pedi desde aquela hora, então ela tem que sair e entrar novamente. Senão, o link não entende que ela quer entrar. Aqui, ela colocou aqui no grupo que ela pede para entrar e ninguém responde a solicitação. É porque ela está entrando pelo código. Pede para ela clicar no último link que nós enviamos. Deixa eu botar aqui para ela. É porque ela está entrando pelo telefone, aí não vai entrar mesmo. Agora sim. Aí, conseguiu. Oi, Vanessa, até que enfim, hein? Que luta, né? Que luta! Desculpa, porque eu só terminei no consultório, já era quase 8 horas, mas aí depois estava ruim para entrar. Mas estou aqui. Tá bom, então vamos lá. Eu estava passando uma apresentação, apresentando o texto de hoje, que é o romance de Gradiva, ou Gradiva, de Jensen, uma leitura de Freud, sobre a questão das neuroses, do desejo, dos sonhos. Então, nós já tínhamos começado pela segunda vez a explicação. Vamos lá. Obrigada, tá, Kátia? Tá. Eu vou tentar colocar o texto novamente para nós continuarmos, tá? Tá. Você já leu esse texto, Vanícia? De Gradiva? Não, agora eu não estou te escutando Fala de mais. novo. Falhou um pouquinho. Fala de novo, Elci, por favor. Você já leu o texto de Gradiva? De Jensen? Não, Não? não. Então, com certeza, você vai ficar muito interessada. Hum. Bom, então, o Você vai mandar o link romance aqui do texto para gente? já está aí, já. O Tá. romance aconteceu em Pompeia, na cidade a 22 quilômetros de Nápoles, no sul da Itália. Depois da erupção vulcânica do Vesúvio, que provocou uma intensa chuva de cinzas, cobriu totalmente a cidade e a maior parte da população dessa cidade foram mortas, né? E a cidade ficou ocultada durante 1.600 anos e reencontrada no ano de 1748. Então, vocês imaginam que loucura que deve ter sido esse acontecimento, né? Então, foi aí a inspiração do romance de Jensen, chamado Gradiva, ou Gradiva. Gradiva significa aquela que caminha,
ou do latim, aquela que avança. Ela representa uma jovem que caminha e levanta a saia ou a barra do seu traje, do seu vestido, né? E atualmente encontra-se essa peça feita por algum escultor no Chiaramonte, no Vaticano, catalogado número 644. E aí, quando o Jensen coloca um personagem, né, que ele chama de Norbert Arnold, quando ele começa a escrever sobre esse romance, então ele vai mostrar, né, essa imagem da Gradiva, uma jovem caminhando pela cidade de Pompeia. E aí começa todo o romance escrito por Jensen. Então, Norbert começa a fantasiar, né, ele vai no Museu de Nápoles e vê essa escultura e ficou encantado com essa jovem. E ele ficou imaginando que ela realmente existia em Pompeia e que ela caminhava pelas pedras das ruas, né? Porque Pompeia é feito de pedras, né? As ruas. E ele fica encantado com essa imagem e pede para alguém esculpir essa imagem, fez uma réplica e guardou na sua biblioteca. Depois de alguns anos, ele encontra novamente essa escultura, e ele era um arqueólogo, né? Norbert Arnold era um arqueólogo, e sempre viajava para a Itália, para Pompeia, para pesquisar sobre esse acontecimento né, dessa época. E Freud descobre esse texto através de Jung. E na época, o Freud estava escrevendo, né, começando, né, como todos nós sabemos, dentro da história da psicanálise, iniciando a construção da psicanálise, a sua teoria, a sua praxis, e ele já havia escrito 3 textos fundamentais: a interpretação dos sonhos, para falar sobre o inconsciente, para falar sobre o método de investigar o inconsciente, e também já tinha escrito os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, porque, como nós já vimos na história da psicanálise, logo de início, Freud escutou e observou a marca do discurso sobre a sexualidade, né, de seus pacientes. E também ele já tinha escrito sobre a psicopatologia da vida cotidiana, e ele já estava fazendo as críticas sobre que nem tudo era psicopatológico, né? Tinha uma coisa que ia além da psicopatologia, que era a psicanálise que ele estava criando. E Gradiva foi a primeira análise literária, né, que Freud publica. Ele publicou em 1907, em 1906 ele escreveu. E como nós sabemos, o Freud era colecionador de antiguidades. A arqueologia sempre lhe exerceu um fascínio. A analogia entre o soterramento pelo recalcamento e a escavação, descoberta e decifração. Tudo isso tem a ver com a linguagem do Freud na descoberta da psicanálise. Então, quando, né, Jensen, né, mostrando, né, o fascínio de Norbert, né, do seu personagem, que vai até Pompeia e vê as pessoas soterradas, a escavação dos arqueólogos e a descoberta de algumas decifrações do momento que as pessoas viviam, quem eram aquelas pessoas, isso tudo encantou Freud, pensando que é como se fosse também uma análise. Quando nós vamos escutar o nosso paciente, também a gente tem uma função arqueológica, né, de ir buscando, ajudando o paciente a buscar as imagens e lembranças da sua própria história. Lacan, em 1972, numa conferência em uma universidade norte-americana, ele diz que, para Freud, a arte é como uma espécie de testemunha do inconsciente. Então, é muito importante essa fala dele, né? Na construção em análise, em 1937,
o Freud vai escrever: o trabalho da reconstrução do analista assemelha-se muito à escavação feita pelo arqueólogo de alguma morada que foi destruída e soterrada, ou de algum antigo edifício. A diferença, aquilo com que o analista trabalha não é algo destruído, mas algo que ainda está vivo. Então, era essa busca do personagem naquele texto, que é a mesma busca do Freud na psicanálise. Então, Norbert queria vivificar a Grádiva, né, aquela jovem bonita, que ele imaginou uma jovem bonita passeando por Pompeia na hora da catástrofe. Freud vai fazer, depois vocês vão ver na obra dele, várias análises, né, em relação a esse romance. Então, ele vai considerar Pompeia como se fosse o inconsciente, o recalque como se fosse esse soterramento, a escavação, né? Vai falar sobre o recalque, que é algo dinâmico ligado às pulsões, que esse caminhar de Grádiva, né? Que a mulher que não fica parada, Vocês querem comentar alguma coisa? Até agora, do que vocês estão vendo? Só me leva a lembrar mesmo o que a gente faz, né? Ou o que a gente está fazendo com a gente também, né? Porque é um negócio que não tem jeito de ser diferente, né? Mas é muito lindo ver essa... Eu acho que essa capacidade, sabe, de ir lá. Você vê, 70 e poucos, né? Depois de Cristo. 79. E descobrir numa situação onde é muito semelhante mesmo a esse processo nosso, né, de investigação e de busca. Uhum. E de descoberta que a gente não sabe nada, né? Cada situação é um sujeito mesmo, né? Exatamente. É um sujeito vivo, né? Pulsional ali, pulsando a vida. Né? Bom, você quer comentar alguma coisa, Kátia? Eu achei interessante que eu fui lendo o texto, né? E assim, é uma história fictícia, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas Freud fez uma análise de uma história fictícia, né? Aí agora você colocou aí no slide, né? Que foi a primeira análise da literatura, né? Que ele fez, né? Aí, assim, na ocasião, ele falava muito sobre os mitos, né? Isso. Que já tinham sido escritos e tal. E aí ele começa a introduzir, né, outros tipos de arte, né, fazer uma conexão, né, das artes com a psicanálise, né? Exatamente. Ele era muito... Era um gênio, né? Um gênio. E aí ele vai falar que no livro dele, nesse texto, que a psicanálise vai além da ciência, né? Porque é algo que não tem jeito de ser comprovado, mas está ali, inscrito e escrito. E aí você falou do fictício, mas ele escuta essa obra literária como se fosse um sonho, né? Vanícia, você pode desligar seu fone? Talvez seja possível desligar aí, não? Oi, Vanícia. Desligou. Obrigada, Vanícia. É que estava dando interferência. Então, ele vai mostrar que aqui ele vai considerar o conto como se fosse um sonho, né? Do Jensen, porque, na verdade, quando você conta uma história, ou quando você conta um sonho para o analista, é como se fosse uma ficção mesmo, até aquilo ter uma significação para o sujeito. Mas até não ter essa singularidade do conto, é uma ficção. Você fala uma coisa muito importante aí, Kátia. É isso mesmo.
né? A princípio, quando o sujeito chega contando o sonho, é como se fosse uma ficção. À medida que ele vai associando o sonho, ele vai tornando, dando vida naquele sonho e dando uma significação singular da sua história, né? E olha que interessante, o Jensen coloca o personagem indo a Pompeia buscando a sua história, né? Buscando uma história. A história de uma mulher que podia ter andado por ali naquele dia da catástrofe do Vesúvio, né? Do Vesúvio. É muito lindo isso. Nossa, eu leio isso assim, já li umas 10 vezes, e cada vez que eu leio eu acho mais fantástico ainda, gente. Realmente é uma coisa assim, muito criativa, né? Que acontece nessas obras literárias. O que você falou, Rita? Para escrever isso, precisa de ter conhecimento de causa, né? É É verdade. fictício, gente. O cara escreveu lá o que aconteceu, o sentimento das pessoas. Como Exato. que hoje a gente está vivendo um momento, por que tem tanto autismo, né? Que a gente tem muitos diagnósticos, a gente sabe que não é, mas é uma explosão de incapacidade de comunicação, de expressão de sentimento, de recepção. Criação, né? Agora a pessoa pegar um aspecto arqueológico aí né? Porque foi 1900 e bolinha, mas quantos anos antes, né? Foi Então, 1800 e bolinha de anos, né? Que antes, se hoje a gente não está conseguindo lidar com o que a gente está vendo, né? A mãe com o filho, o pai, a gente com os irmãos, com as pessoas que a gente ama, a dificuldade que a gente tem, né? exato. De entender esse sentimento, de viver e de descrever de uma forma tão autêntica, né? Gente, eu acho que não está gravando. Deixa eu ver. Não, está gravando sim. É porque não está dando nenhum sinal de gravação, mas tudo bem. Vocês estão escutando, isso que importa. Porque lá pediu para mim aceitar, né? E eu aceitei gravar. Tá bom. Ok, então, a hora que vocês quiserem parar, nós pararemos, tá bom? Porque é importante a gente ir fazendo essa interlocução. Então, o Freud, nessa análise, ele vai levar em consideração alguns aspectos importantes desse conto, ou desse romance, né? Então, como que o inconsciente se manifesta? Como que se manifesta o desejo em cada sujeito, em cada estrutura? Aí ele vai mostrar sobre a importância dos sonhos como a realização de um desejo, vai mostrar também, assim, como que é essa organização do recalque, o que se recalca, o que leva o sujeito a fazer um recalque, por que esquece, né? Por que aquilo entra no inconsciente e tem que ter todo um trabalho para sair novamente? Qual a importância da fantasia para a psicanálise, né? Dos fantasmas? E o delírio? Para que ele serve? Será que o delírio só se apresenta na psicose? Ou será que também se apresenta nas neuroses? Então, tudo isso ele vai questionar com esse conto. Bom, então, o personagem, olha que interessante, olha a genialidade do autor, né? Ele que escolhe o nome de Norbert Arnold. Norbert significa brilha ao andar. Lembra que ela estava caminhando, a Grádiva estava caminhando? Partícula que dá sentido negativo, aquele que não tem luz, mas que brilha ao andar. Olha que lindo que é isso. O qual, né, e aí ele fica fascinado com isso, né, assim, com essa possibilidade do andar. E olha que interessante, quando o Norbert foi nessa exposição, né, em Nápoles, das esculturas, ele vê nessa escultura 3 formas de escultura. A jovem caminhando e levantando a sua saia para atravessar as pedras, uma parte dela que continua caminhando e uma outra obra de arte que só aparece uma mão, né, uma mãozinha dela.
Aí ele escolhe exatamente essa parte aqui, né, do corpo da jovem andando, caminhando. A jovem que caminha. E aí ele ficou muito angustiado após ter encontrado nos seus guardados essa obra, essa réplica, né, dessa arte, e ficou com muito desejo de ir a Pompeia para encontrar essa jovem, que ele achava que ela estava lá, o corpo dela estaria lá. E na noite seguinte, ele teve um sonho angustiante. Encontrava-se em Pompeia quando aconteceu a erupção do Vesúvio. Ele vê Grádiva diante dele, mas antes que possa avisá-lo do perigo iminente, a Grádiva é sepultada pelas lavas do vulcão. Então, ele tem uma vivência, né, onírica da experiência da invasão das cinzas, né, de Vesúvio lá em Pompeia. Esse aqui nós já conversamos. E ele fica encantado, né, a hora que vocês forem ler o texto aqui, né, no conto, ele coloca detalhes desse pezinho da Grádiva, a Grádiva caminhando, né, e o Freud presta atenção nisso. Por que será que ele ficou tão encantado com o pé, né, que ele vai falar, ele descreve ali no livro, né, no romance, esse arco que o pé fazia, enquanto o outro pé estava no solo. Depois o Freud vai trabalhar isso, né? Essa parte aqui, né, que ele fica encantado. O Norbert, o personagem de Gersen. E aí, lá em Pompeia, ele vai, né, e encontra, em busca de Gradiva, ou Grádiva, né, e encontra a amiga de infância Zoe, que ele a chama também de Grádiva. E quando ele a vê, ele não a reconhece, ele começa a ter um delírio. Primeiro ele teve um sonho, e depois ele começa a ter um delírio. E Zoe, né, olha que interessante os nomes que o Jesse escolhe para o romance. Zoe Bertang significa vida, verbo. Gradivor, agredir, agressividade, dar passos avante, marchar, ou Gradiva. O seu nome, quero dizer, porque Bertang, sobrenome, significa o mesmo que Gradiva, ou seja, a que brilha ao andar. Então, ele escreve isso aqui no romance. Aí, a partir desse encontro, né, ele começa a ter outros sonhos e ter muitas fantasias, né, com a Grádiva, mas ele não reconhecia, como se ele tivesse cindido com aquela realidade da verdade ali, né, da realidade. Ele cria uma outra realidade, começa a ter fantasias com a Grádiva, ele a salvando, ele encontrando ela como se fosse o amor da vida dele, e começa também a ter alucinações, aparecem animais, ele fica impressionado com os animais e cria uma história daqueles animais, e começa também a ter delírios, né, de ver pessoas, de ver a Grádiva atravessando a rua, encontrando com ele, mas também ele começa a ter algumas lembranças. E aí o Freud vai trabalhar, né, no texto todos esses conceitos, né, que nós já falamos ali, e sobre também a sexualidade e um diagnóstico diferencial, né, que tudo isso é um caso clínico, né, ele está fazendo uma casuística. E ele vai escrever num determinado momento, na página 95, que o processo de cura é realizado numa reincidência no amor. Se no termo amor combinamos todos os diversos componentes da pulsão, né, lá está traduzido como instinto sexual, tal reincidência é indispensável, pois os sintomas que provocaram a procura de um tratamento nada mais são do que precipitados de conflitos anteriores relacionados com a repressão, no caso aqui, recalque, ou com o retorno do recalcado, e só podem ser eliminados por uma nova ascensão das mesmas paixões. Então, ele vai comentar que quando Norbert encontra com a Zoe, ela acende uma paixão nele, né? É como se
o sujeito estava ali, né, com isso recalcado, e só aparece o gozo, aquela repetição, aqueles detalhes, fica buscando uma coisa imaginária. Mas a Zoé, personagem que acende o desejo de amar e ser amado. Então, o Freud vai dizer sobre isso. E que isso, né, essa ascensão das mesmas paixões que ele viveu lá na infância, que aí depois tem uma história, né, que ela lembra ele, que ela era amiga dele, que nós vamos ver depois no vídeo. Bom, aí o Freud vai trabalhar também, né, que o amor, a ciência, deixa Norbert adormecido em relação ao desejo pela mulher. Então, ele faz um recalque daquelas lembranças, do afeto que ele tinha pela Zoé, e adormece esse desejo pela mulher, desloca todo esse desejo para uma fantasia, né, que ele vai chamar de uma fantasia pompeiana, né? Que aí ele vai ficar preso àquela imagem engessada, que era feita de gesso, essa imagem de Gradiva, ao invés de perceber que ali tinha uma mulher. Quando ele fala com Zoé, ele não percebe que tinha uma mulher a princípio, né? E ele vai dizer que, né, o sexo feminino para ele fora até então algo feito de mármore e bronze. Aos seus representantes contemporâneos, ele jamais dispensara a melhor atenção. Então, quando apareceu Zoé, ele nem deu bola para ela, ele ficou preso nessa fantasia, nesse delírio de uma imagem de uma mulher petrificada. E aparece também uma lembrança, né, e a partir da Zoé, que ela traz uma fala sobre isso, de um canário que cantava e ficava preso na gaiola. E aí suscitou-lhe a comparação com a própria pessoa, também estava numa espécie de gaiola. Na hora que ela conta para ele, né, que na casa dela, que era de frente para a casa dele, que ele não lembrava, tinha um pássaro preso numa gaiola. E aí mostra também sobre a ambivalência afetiva. Uma forte ânsia de revê-la contrariava o que ainda lhe restava da inclinação para fugir. Então, ao mesmo tempo que ele queria fugir da Zoé, que era outro personagem, ele queria muito encontrá-la. Aí nós vamos ver um vídeo agora da Luciene Gimenez, que ela apresenta a história, né, contada em algumas observações de Freud. Então, deixa eu parar a apresentação. Kátia, você pode colocar para nós? Eu se coloca o primeiro, o segundo ou o terceiro? A parte 1. A parte 1? Isso. Então, a gente vai escutar ela mostrando a história de Gradiva e algumas anotações de Freud, e depois a gente vai discutindo isso, tá? Meu nome é Luciene Gimenez, eu sou psicóloga e esse é o nosso primeiro encontro de Freud com arte. Pode passar para frente um pouquinho, Kátia. Arte acontecem no terceiro sábado de cada mês, se chama Sonhos e Delírios em Gradiva de Jensen. Esse texto é conhecido também como A Cura pelo Amor. A gente vai entender, mas no final da apresentação, por que esse texto ficou conhecido como A Cura pelo Amor. Bom, o nome Gradiva é o nome de um livro, de um romance, de uma história de amor, né? E uma história de amor com direito a final feliz. Freud leu esse livro por sugestão do Jung, e o Freud ficou muito impressionado com o fato de que ele estava se dedicando a escrever a respeito da interpretação dos sonhos, do que os sonhos significavam, como interpretar um sonho. E ele encontra, então, no personagem principal desse romance, que a gente vai ver que se chama Harold, um exemplo
ilustrado de como os sonhos simbolizam a realidade ou os desejos do que a pessoa está ali vivendo. Então, ele chega a enviar a interpretação que ele faz a respeito para o autor, chamado Jensen. O autor fica muito lisonjeado, mas ele diz que não conhece nada a respeito de psicanálise e que nunca tinha lido nenhum texto do Freud. Cabe dizer que Freud tinha essa obra de arte, né, que é a que inspira o romance, que é um autorrelevo. Ele tinha uma cópia dela no seu consultório, e parte da história se passa na cidade de Pompeia, que é uma cidade que foi absolutamente destruída no ano de 79 por um vulcão chamado Vesúvio. Então, Freud tinha encanto pela história de Pompeia, ele comparava Pompeia ao mecanismo de repressão que muitas vezes existe, né? Em que, com a repressão, cobrimos com as cinzas da repressão muitas lembranças e histórias, e tinha também bastante admiração por essa obra de arte. Então, ele vai escrever esse texto, analisando esse romance. É um dos primeiros trabalhos do Freud, ele foi escrito em 1906, e Freud tinha, na época, 50 anos. Algumas perguntas que esse texto vai trazer, vai mostrar as respostas, né? Como se formam os sonhos e os delírios? Como deve ser a condução terapêutica diante de um paciente que está apresentando um delírio? E os conceitos, num estado muito germinal ainda, muito inicial da teoria psicanalítica, a gente vai encontrar inconsciente, repressão e deslocamento, os três conceitos que Freud vai apontar aqui nesse texto. Bom, eu vou eliminar todo o suspense que existe sobre, não só sobre o romance, né? Porque o romance ele tem aí um certo suspense, como também o próprio texto do Freud, que vai acompanhando esse suspense, e vou contar a história de modo que a gente possa conseguir fazer uma apresentação mais abreviada do texto. Então, a história é mais ou menos o seguinte: um jovem chamado Norbert Hanold, a gente não sabe muito sobre a história de vida dele, ele foi destinado pela família a estudar arqueologia. Não sabemos por quê. Ele se dedica completamente aos estudos e ao trabalho. Se afasta dos prazeres do mundo e não tem interesse por mulheres. Apenas mulheres de bronze ou de mármore vão despertar o interesse do nosso herói. Ele vivia para o seu trabalho, mas tinha uma imaginação muito viva. E Freud vai dizer que essa imaginação, essa divisão entre imaginação e intelecto, o predispunha a tornar-se ou um artista ou um neurótico. Ele estava entre aqueles cujo reino não é deste mundo. A segunda personagem tem dois nomes, né? O nome dela, de fato, no romance, é Zoe. A Zoe é filha de um zoólogo que também se dedica integralmente ao trabalho, assim como o Norbert. A Zoe chega a dizer que, para o pai, uma cobra em álcool era mais importante do que ela, a filha dele. A Zoe e o Norbert são amigos de infância. Eles compartilham brincadeiras, jogos, lanches, e o Norbert esquece completamente dessa sua parceira de infância. Ela é vizinha, ela mora na casa em frente da casa do Norbert. Muito bem.
Um dia, passeando por um museu, o Ranald encontra essa obra de arte, né? Que são 3 mulheres. A gente vê a primeira está caminhando, a segunda está parada segurando o vestido, a terceira a gente só vê aqui a mãozinha dela com o jarro de água. E Ranald fica absolutamente encantado por essa obra de arte, ele se apaixona por essa imagem de uma forma incrível. Ele consegue uma cópia, encomenda uma cópia para ter essa obra de arte no seu escritório e poder observá-la o tempo que ele quiser. Freud vai dizer que aí existe um fato psicológico, ou seja, esse interesse, esse encanto não tem nenhuma explicação, nenhum fundamento, apenas é. Ranald se encanta principalmente com o pé dessa imagem, né? A quem ele vai dar o nome de Gradiva. Esse pé está numa posição quase que vertical em relação ao solo, né? E ele fica imaginando como pode alguém caminhar dessa maneira, com o pé tão arqueado. Nesse encanto com essa imagem, ele começa a criar uma história sobre ela, né? Então, ele imagina que ela é a filha de uma família muito nobre, que ela está caminhando para o templo, e devido ao seu semblante sereno, ela possivelmente teria vivido na cidade de Pompeia. Então, ele não só se apaixona por aquela imagem retratada na obra, principalmente pela posição do pé, como também ele começa a construir uma história para aquela imagem. A questão do pé fica tão intrigante para Ranald que ele tem um primeiro comportamento que a gente poderia chamar de muito estranho. Ele sai pela rua procurando alguma mulher que caminhe daquela maneira. Fica observando o modo delas andarem, olhando a posição do pé, e, é claro, isso provoca um rechaço por parte das mulheres, que se sentem incomodadas com aquela atitude dele. E ele conclui, então, que ninguém caminha daquele jeito, que é impossível caminhar daquela maneira. Aí, então, ele tem um primeiro sonho. Esse sonho vai se passar na cidade de Pompeia, antes da destruição de Pompeia. A gente tem aqui algumas imagens de Pompeia atualmente, né? Pompeia hoje é um grande sítio arqueológico, com muitas escavações, né? Se encontram algumas pessoas que morreram soterradas pelo vulcão, aqui várias delas, né? Uma rua de Pompeia, as pedras, enfim, uma cidade que foi absolutamente aniquilada, destruída repentinamente. Então, Ranald sonha que ele está em Pompeia, no momento em que ocorre a destruição da cidade. De repente, no sonho, ele vê Gradiva perto dele, a uma pequena distância, caminhando. E ele, então, grita para tentar avisá-la do que vai acontecer. Ela não lhe dá atenção, caminha até o templo, se deita nas escadas do templo e vai ficando branca como mármore e é coberta pelas cinzas do vulcão. Muito bem, nesse sonho, Ranald então descobre o seguinte: Gradiva era uma pompeana e residia na cidade de Pompeia. E ele também. Ele vivia em Pompeia na mesma época que Gradiva, sem que ele nunca tivesse desconfiado disso.
Muito bem, ao acordar, ele continua acreditando no sonho. Depois de um certo tempo, ele admite que ele não viveu em Pompeia, mas Grádiva sim, e sofre com a morte dela como se realmente fosse alguém da sua convivência. Vai até a janela e vê um canário numa gaiola na janela da casa em frente. E olhando pela janela, ele vê Grádiva passando pela rua. Sim, Grádiva é Zoe, a sua amiga de infância, que mora na casa em frente, justamente onde está a gaiola com o canário. Mas ele não suspeita disso, e no romance também isso só vai ser esclarecido lá pelo final. Nesse momento, o leitor não sabe se ele está delirando ou se realmente existe a Grádiva. E sim, existe. Ele vê uma mulher passando pela rua e acredita estar vendo Grádiva, e este é o segundo evento que mostra que as fronteiras entre a realidade e a fantasia estão ficando bastante lábeis. A primeira foi quando ele saiu procurando as mulheres que tivessem o mesmo modo de caminhar que Grádiva, e agora ele sai com roupa de dormir, com pijama, pela rua, correndo para ver se encontra a Grádiva. E não encontra. Volta para o seu quarto e se sente um prisioneiro, como aquele canário que está na gaiola. Muito bem. Ele decide, então, que ele vai viajar. Ele vai para a Itália para se sentir mais livre, né? E o Freud vai dizer: a decisão pela viagem é o ponto alto de resistência, porque, ainda que inconscientemente, ele sabia que Grádiva, a sua amiga de infância, morava na casa em frente, e ele quer se afastar dela, porque se ele reprimiu essas lembranças, alguma razão existe. Portanto, há um ponto alto em que o erotismo vence, que é o fato dele ter saído na rua procurando mulheres que caminhassem como Grádiva na imagem. Então, aí o Freud vai dizer que esta luta entre a repressão e o erotismo vai dar origem ao sonho e, posteriormente, ao delírio. Existe aí um conteúdo reprimido. Todas as lembranças e sentimentos despertados pela amiguinha de infância, Hanaud reprimiu. Possivelmente porque eram conteúdos carregados de erotismo. Ele não se permite sentir essas emoções. Então, ele reprime. Portanto, este conteúdo reprimido não quer ficar reprimido, ele quer vir à consciência. E a luta entre este conteúdo e a repressão vai dar origem aos sonhos e ao delírio. A gente vai ver isso de uma forma muito ilustrada na parte 2, em que Freud vai contar para a gente como se formam os sonhos e o delírio e o que é o inconsciente. Daqui a pouco a gente vai para a parte 2. Kátia, dá uma paradinha aí, por favor. Bom, vamos então à segunda. Bom, vocês querem comentar alguma coisa que vocês escutaram aí, que vocês viram, que chamou a atenção? Se você puder falar um pouquinho sobre essa colocação, você também mencionou o sonho, ele vira delírio. O Freud vai mostrar que a partir do sonho, né, ou uma outra forma de manifestar o que está lá no inconsciente é o delírio. Porque o sonho vai manifestar aquilo que está recalcado,
né? O delírio não tem recalque, ele vem escancarado. Então, Mas Freud o delírio seria na estrutura psicótica. isso, mas também tem o delírio do neurótico e o delírio tanto na histeria quanto na neurose obsessiva, porque aí nós vamos ver que, aí o Freud vai mostrar aqui que é muito tênue essa passagem do ser delirante para o sonhador, né? Quando você sonha, você conta a história como uma lembrança do sonho. Quando você delira, você vive a história, sem representação, que é uma tentativa de simbolização. E aí ele vai mostrar que, às vezes, acontece também com o neurótico, que você delira alguma situação, como é o caso do Norbert, mas depois você volta para a realidade. O psicótico fica no delírio, né? Se não dá um medicamento, ele não volta. Assim, tão fácil, pode até voltar, mas não é tão simples como no neurótico, né? Por exemplo, o Norbert, ele fantasia, ele sonha, aí é uma formação do inconsciente, é da neurose, ele conta o sonho, né? O Jensen conta o sonho de Norbert. É como se que Jensen estaria fazendo uma análise e conta um sonho, né? Esse sonho aí, que o Norbert é o personagem, e Zoé também. E Gradiva, né? E Gradiva. E aí ele conta o sonho, mas depois, né, do sonho contado, ele começa a fazer o delírio. Aí ele vai realmente em Pompeia tentar encontrar a Gradiva, que ele achava que era a mulher dos sonhos dele, da vida dele, o amor da vida dele. Então, aí o Freud vai mostrar a diferença entre o sonho, de um sonhador que conta o seu sonho, e aquele que delira. Porque o delírio você vai em locus, você vai no ato, você não consegue representar, né? Você começa a falar sobre aquilo, mas você não representa aquilo. É como se aquilo fosse de verdade. É como se Gradiva ressuscitasse dos mortos e começasse a caminhar ali nas ruas de Pompeia, né? É muito lindo isso, né? Assim, dá para a gente perceber bem uma diferença. Aí o Freud vai falar que isso não é uma psicopatologia. Isso faz parte da estrutura do sujeito. É um neurótico obsessivo e tem traços fetichistas, né? Porque tem a ver com o pé, né? Com os pés, exatamente. Então, ele vai mostrando esse deslocamento do afeto que ele tinha por aquela menina, Zoé, né? O Zói, né? Daí depende, cada um vai falar diferente. E o afeto que ele tinha por ela, que foi deslocado pela mulher de mármore, que era Gradiva. E pelos pés da mulher de mármore, né? Que ele punha ela para andar e ficar olhando os pés dela, né? No delírio dele. Aí já era o fetiche, né? Aí é o fetiche, exato. Mas parece que tudo isso tinha a ver com toda essa estrutura dele da incapacidade de concretizar a vida sexual, né? Exatamente. Fez um deslocamento daquele afeto, da sexualidade, né? Para uma imagem, a imagem de Gradiva. Só que em Pompeia, no delírio, ele personifica essa imagem. Até esse momento, ele está personificando a imagem lá, né, no meio das cinzas. Então, já não é só um delírio, é uma alucinação mesmo. Ele tem também alucinações, ele vê lagartixa. O delírio está ligado ao pensamento, né? Agora, ele foi concretizado ali, né? Nas imagens, nas projeções dele, né? Então, o Freud vai mostrar no texto que ele vai ficar entre essas duas, podemos dizer, esses dois planos, né? O do delírio, da fantasia e do sonho. 3, né? Então, ele traz fantasias, ele traz o delírio e ele sonha.
Só que ele vai e volta, e nós vamos vendo agora a continuação, né? Porque ela está falando como se formam os sonhos e os delírios. Então, o que que é o inconsciente? Né, Freud vai perguntar isso aqui no texto. Alguma coisa mais? Oi? Vai continuar? Sim. Segunda parte de Sonhos e Delírios em Gradiva, de Jensen. Como se formam os sonhos? Tem como Os aumentar um delírios? pouquinho aí, O que Kátia? é o inconsciente? Essas perguntas que esse texto vai trazer as respostas. Então, Freud vai nos contar o seguinte: Melhorou. os sonhos se relacionam com eventos recentes, muitas vezes do dia anterior. Hanold estava pesquisando o jeito como as mulheres caminhavam, e no sonho ele vê Gradiva caminhando. Aliás, Gradiva quer dizer aquela que caminha ou aquela que avança, porque naquela imagem do baixo relevo são 3 mulheres e só Gradiva está em movimento, a primeira, né? As outras 2 estão paradas. Freud vai dizer também o seguinte: se uma crença na realidade do sonho permanece por um tempo maior do que o normal o que é? É acordar e falar, nossa, que sonho esquisito, né? Mas se essa crença fica persistente, alguma mensagem verdadeira foi transmitida pelo conteúdo desse sonho. Freud vai dizer também que muito raramente um sonho quer dizer uma coisa só. Geralmente, o sonho tem uma trama de pensamentos e ele pode ter várias interpretações, e não apenas uma. O que o sonho do Hanold fala, né? Quando ele vê Gradiva caminhando em Pompeia, etc. Ele descobre o seguinte nesse sonho: os dois, ele e Gradiva, vivem na mesma época e na mesma cidade. Porém, no sonho há um deslocamento. A época é o ano 79 e a cidade é Pompeia. Porém, os dois vivem no mesmo bairro, na mesma época. Então, há um conteúdo expresso, que é: você vive em Pompeia na mesma época que Gradiva. E há um conteúdo latente: Gradiva é sua vizinha, ela mora aqui do lado da sua casa e é a sua amiga de infância, a Zoe. Bom, quais seriam os desejos desse sonho? Porque Freud vai dizer: todo sonho é a realização de um desejo. Que desejos estão sendo expressos nesse sonho do Hanold? Um deles, Freud vai dizer, é muito consciente e muito compreensível para um arqueólogo. É o desejo de estar em Pompeia testemunhando a catástrofe que aconteceu no ano 79. O outro já é um desejo inconsciente e que estava sob efeito da repressão, pois era um desejo erótico, né? Freud vai dizer que, de forma grosseira e incompleta, podemos dizer que era um desejo de estar presente quando a jovem que ele amava se deitou para dormir. Sim, porque ele vê Gradiva caminhando e ela se deita nas escadas do templo e adormece, vai ficando branca como mármore. E é a rejeição desse desejo erótico que transforma um sonho num sonho de ansiedade, que ele acorda aflito. Aqui é Uma sonho de outra angústia. interpretação que a gente poderia aventar, embora Freud não trouxe essa possibilidade, é de que, do mesmo modo que no sonho ele está vendo Gradiva ser coberta pelas cinzas do vulcão, Zoe, sua amiga de infância, também estaria encoberta no seu inconsciente pelas cinzas da repressão, né? Essa seria uma outra interpretação possível. E o sonho diria o seguinte: se o sonho pudesse falar claramente com Hanold,
Ele diria: Ranulf, você só está interessado nessa estátua da Gradiva porque ela te lembra Zoe, que vive aqui e agora. Mas se essa descoberta pudesse acontecer, não existiria nem o romance, nem o delírio, e nem estaríamos aqui conversando sobre esse texto. Tem que assistir esse filme. Baixa para assistir. Deste sonho vai surgir o delírio. Dois brasileiros. Ranulf Vegrad. Vanícia, Ranulf vai você desliga seu som, por favor? Vanícia, Oi. você desliga seu celular, seu fonezinho, por favor. Aí, obrigada. Na Itália, os casais de lua de mel o irritam profundamente. E ele se sente muito incomodado e decide, então, ir para Pompeia, supondo que, pelo fato de Pompeia ser um sítio arqueológico, não existiriam os casais em lua de mel. Chega em Pompeia, até as moscas irritam, tudo irrita. E ele sente que algo lhe falta. Ele caminha por Pompeia ao meio-dia, na hora dos espíritos, e ele decide sentir a cidade, reavivá-la. E então os mortos acordarão e Pompeia tornará mais uma vez a vida. Ele imagina, né, que ao meio-dia os mortos voltam à vida. E, nesse estado imaginativo, ele vê Gradiva sair de uma casa e caminhar pela rua e se dá conta de que ele teria ido a Pompeia procurar as pegadas de Gradiva. Gradiva desaparece em frente à casa de Meleagro e o nosso herói segue seu delírio, acreditando que Pompeia volta à vida ao meio-dia, na hora dos fantasmas, e que Gradiva, que havia morrido com toda a população de Pompeia, é um fantasma do meio-dia. Muito bem, Freud então vai conceituar o que é um delírio. Ele diz que, primeiramente, o delírio pertence ao grupo de estados patológicos que não produzem efeito direto sobre o corpo, se manifestam apenas por indicações mentais. O que será que Freud diz com isso? Ele vinha estudando as histerias e era muito comum que pacientes histéricas tivessem uma insensibilidade profunda em determinadas partes do corpo, nas pernas. Então, o delírio não vai causar nenhum efeito no corpo. São fantasias que ganham de tal forma a primazia que se tornam uma crença e passam a influenciar os comportamentos, né? Os sintomas de um delírio, tanto as fantasias como os comportamentos, são produtos de uma conciliação entre um conteúdo reprimido e a força repressora. Tem aí uma briga entre o conteúdo reprimido, que quer voltar à consciência, e a força repressora que diz você não pode voltar. Então, este conteúdo volta disfarçado, ele volta camuflado, como assim, tá bom, então a força dissesse para o conteúdo reprimido, você pode voltar, porém não expressando exatamente aquilo que você quer. Dessa forma, por exemplo, no caso do Ranulf, os desejos e os sentimentos pela Zoe, que estavam reprimidos, voltam pela estátua, a quem ele dá o nome de Gradiva. Então, há uma conciliação. Ele não pode lembrar do que ele sentia pela amiga de infância, mas ele pode sentir isso por uma estátua. O resultado dessa conciliação vai fazer os sonhos e o delírio dele. Ao encontrar o relevo, Ranulf não se lembrou dos seus sentimentos pela amiga de infância e nem que Zoe caminhava de uma forma parecida com aquela da estátua.
mas todos os efeitos produzidos por essa escultura tiveram origem nessa conexão, nesse elo com esses sentimentos da infância. Ao ser despertada, essa impressão infantil voltou à tona e começou a produzir efeitos na sua vida, mas permaneceu inconsciente. E aí Freud vai dizer, este termo, inconsciente, é imprescindível na psicopatologia. Ou seja, nós precisamos deste termo para compreender os fenômenos patológicos, os fenômenos psicopatológicos. Aí Freud abre toda uma página em que ele vai fazer críticas importantes à psiquiatria clássica, que faz os diagnósticos a partir dos comportamentos, daquilo que é visível, aquilo que o médico, o psiquiatra enxerga, né? E ele diz que se o nosso personagem, o Ranald, tivesse ido a um psiquiatra clássico, ele teria recebido o diagnóstico de paranoia, eretomania fetichista, degenerativo, atribuído à hereditariedade. Ou seja, é um caso sem solução e ele vai daí para pior. Isso Freud falou em E aí o 1906, Freud vai hein? fazer uma crítica severa aos sistemas de nomenclatura, ou seja, aos diagnósticos ou classificações dos diversos tipos de delírio, e vai dizer que essas classificações são precárias e estéreis, não servem para nada. E pior, colocam uma barreira entre o paciente e aquele que pretende tratá-lo, né? E aí Freud vai dizer que a ciência ainda não suspeita da importância da repressão. Não reconhece que, para explicar o mundo dos fenômenos psicopatológicos, o inconsciente é absolutamente essencial. Não procura a base dos delírios num conflito psíquico e nem considera seus sintomas como conciliações. Então, ele está fazendo uma crítica, o texto foi escrito em 1906, a gente está em 2021 e muitas coisas mudaram, mas muitas coisas ainda permanecem, e esse sistema de nomenclatura ou de diagnóstico baseado exclusivamente nos comportamentos do paciente devem ser vistos com muita cautela. Podemos dar uma paradinha, Kátia? Então, qual é a definição que... Bom, acho que podemos interromper, então, a gravação para a gente discutir um pouquinho. Pode tirar o vídeo. Quer que feche o vídeo? Pode, por favor, pode fechar. Ok. Bom, e aí a história continua, né? O Freud faz levanta essas questões, faz essa crítica, e seria muito interessante vocês lerem, né, a história, o conto, né, o romance, para vocês entenderem que o Freud vai mostrar sobre a questão desse desejo insatisfeito. E aí ele vai mostrar o seguinte, que nesse texto, né, o personagem traz várias marcas da neurose obsessiva. A questão do gozo com a repetição, né? Aquela coisa da repetição, de ficar buscando um caminhar repetitivo de Gradiva. Ele vai mostrar também essa compulsão à fantasia, porque tinha que ficar repetindo aquela fantasia. E aí vai mostrar também que tem um momento no romance, Zoe, ela propõe, né, para o Norbert que ela está ali com ele, né? E aí ele segura na mão dela, assim, ele vai tocá-la
para ver se ela era de carne mesmo, né, de carne e osso. Aí ele cai assim na realidade e percebe que ela é de carne e osso, só que na hora que ele vai pôr a mão nela, ele vê uma mosca, e ele fica apavorado com aquela mosca e bate na mão dela. E aí ela leva susto e fala, qual que é a sua? Né? Você quer me tocar e me bate? Não, eu queria matar a mosca, que ela podia te prejudicar e tal. Aí ele começa novamente a trazer aqueles pensamentos obsessivos, compulsivos em relação aos animais e etc. E mais no final do romance, ele fala, mas e se então, se você é viva, se você está viva, então se a gente passar também uma lua de mel, como esses casais que a gente está vendo aqui nos hotéis, né? Fazer uma lua de mel. Aí ela fala para ele que ela ia pensar, né, ainda, que assim, para ela era tudo muito novo, que não dava para ela dar uma resposta. Aí ele fica assim, apavorado e começa novamente a ter alguns delírios com ela, e ao mesmo tempo ele percebe que realmente há uma realidade ali. Existe uma mulher que faz parte da história dele, né, que ele realmente teve um encanto erótico por ela, e o Freud vai mostrar que é o encontro do desejo, né, que ele faz esse encontro com o desejo dele, que o desejo parcialmente é possível. Ele vivifica o desejo, aquele desejo que estava mortificado, né, debaixo das cinzas, ele vivifica o desejo com a presença de Zoe. E aí Freud vai mostrar que, então, né, que no final de análise você vai ajudar o sujeito a dar uma nova significação para o seu desejo, mesmo que ele continue com uma impossibilidade de uma realização total, né, que ele vai mostrar que esse conto traz aquilo que ele tinha falado lá em 1900, que o desejo só é uma realização de um desejo que mostra o desejo humano incompleto, né? Que esse desejo também sempre está insatisfeito, mas que tem algo que pode satisfazer esse desejo. Aí ele fala tanto na histeria, que é uma insatisfação contínua, mas que no final de análise ela pode encontrar uma significação e uma realização parcial para esse desejo. Como na neurose obsessiva também, que esse impossível tem uma possibilidade. E resta, analisando no final de análise, dar novas significações para esse desejo e continuar caminhando com esse resto desse desejo. Fazer alguma coisa com isso, criar isso, né? Fazer uma nova criação com o seu próprio desejo, que é a representação de Gradiva, né? Esse caminhar, né? Continuar caminhando. Então, é um texto muito profundo, né, assim, básico da psicanálise também, e vale a pena ler o romance, que é muito lindo, é cheio de detalhes, dá muita vontade, como eu falei no início, de conhecer Pompeia, né, porque ele fala de tantos detalhes lá, né, porque a cidade era dividida por vários portais, né, e muitos templos, né, todo aquele aspecto arqueológico, né, da cidade. E ele vai mostrar também que o recalque, né, ele está ali aparentemente adormecido, mas ele não está adormecido, ele movimenta, né? A gente vê isso através desse movimento pulsional. Então, tanto na neurose obsessiva como na histeria, né, a gente percebe, vê, escuta ali uma pulsão em atividade, né? Então, esse caminhar da Gradiva também ele vai falar desse movimento dinâmico pulsional. Então é isso, minha gente, vale a pena ler o texto, né? Tem várias leituras do texto, mas essa de Freud é muito interessante, e Lacan faz alguma colocação sobre o texto no seminário sobre angústia, e falando assim que na hora que ele encontra a possibilidade de estar junto com a Gradiva, né, que seria a Zoe, que ela representaria aí o objeto A, então esse encontro é impossível, né, que fica apenas um resto desse encontro do seu desejo com o objeto A, mas que causa outros desejos, né, que isso vai impulsionar para causar outros desejos. E assim continua
a caminhada e a dinâmica da vida, né? Freud vai mostrar. E Lacan fala disso também. Acho que você falou, que eu ia ficar encantada com o texto. Não é? É muito Nossa, lindo. tanto, cheio de tantos significados, né? Tanta Muitos. história, tanta coisa que a E é, gente... e é cheio de metáforas, né? É lindo, assim, o campo simbólico do texto é muito rico, muitas metáforas. Tem o campo da realidade, né, e concreto, da pedra, da coisa em si, e tem as representações daquilo, né, que é o campo simbólico. Ele vai e volta, né? E a linguagem de Jensen é muito bonita. Ele era alemão também, né? Ele também coloca o personagem como um personagem alemão, que vai para a Itália, né, fazer toda essa busca. E fala também tanto para a gente parar para analisar tanto do inconsciente, né? Ele Exato. aparece no ato falho, no inesperado, ele aparece em vários lugares, né? É algo que vamos acreditar porque ele está adormecido, né? Ele De está uma ali. certa forma, está ali encoberto pelas cinzas do vulcão de Vesúvio, né, no caso Em vulcão, falando em vulcão, o inconsciente não é. Será que ele não é um vulcão adormecido dentro da gente, né? Também ele faz essa comparação também, né? E que, por exemplo, quando vem o delírio, é como se fosse uma erupção do vulcão, né? E fala da linguagem também, Sem né? controle. Que a linguagem é uma enorme cadeia de significado, né? Significantes. O que vai ser valorizado significantes. Tem os significados, mas o que você vai se valorizar em análise são os significantes. Eu troquei. Lógico que o significado tem a sua importância, porque se não tiver o significado, não vai construir os significantes, né? Uhum. É como o corpo para a psique, para a alma, né? Tem que ter o corpo para amparar a alma. Uhum. Bom, minha gente, espero que vocês tenham aproveitado dos seminários e encerramos hoje, mas continuaremos aí na praça, como diz. Sim, você vai ser minha professora. Oi? De novo. Você vai ser minha professora de novo. Hein? Lá na pós, né? Bom. A gente está junto lá. Isso. Você está na 5ª turma? Essa que começou esse semestre. Ah, legal. Eu vou dar uma aula... Após lá com o Eduardo, Rita? Não, do ESP. Do ESP. Com o Alexandre Simões. Uhum. Vou tirar uma foto nossa. É online, né? Sim. Eu sou de Goiânia, né? Sorria que eu estou tirando uma foto. Pronto, para a gente colocar nas nossas redes. Depois manda no grupo. Tá, depois a Kátia também tirou algumas. Mas olha, eu quero te agradecer, tá? Você me alertou tanta coisa, me ensinou tanto. Que bom, Rita. Tanta correria, né? Hoje é um dia que eu atendo em torno de 10 pessoas. Vixe, então você está cansada, hein, Rita? Hoje até não, sabe? Os 2 últimos pacientes não vieram. Eu tive um momento até de poder tomar um lanche e vir embora. Mas foi tudo muito bom, tá? Muito obrigada mesmo. Que bom que você gostou, Rita. Obrigada pela sua participação também. Você me ajudou a identificar o que eu estou fazendo. Que ótimo. Porque aí a gente sabe, né, um pouco do que é que precisa aprender mais. Que percurso que você tem que circular por aí, né, Rita? Você está no caminho certinho. Esse curso do Alexandre também é excelente. Menina, eu, graças a Deus, com tanto de gente que me ajudou, né? Inclusive uma pessoa que está aqui, mas eu entreguei a primeira resenha. E parece que deu certo. Que bom. A Kátia te ajudou aí nesse caminhar. Foi um privilégio, né? De vocês aí me ajudar. Imagina. Eu queria agradecer também. Não consegui participar, foi quando a gente começou, eu não tinha os meus horários à noite no consultório. Depois eu tive que atender à noite, então eu fiquei meio prejudicada, mas assim, prejudicada de assistir ao vivo, né? Porque
gravações, né? Eu estou assistindo aos poucos. Uhum. Mas, É assim, bom agradecer ver, pela porque contribuição. Aham. Obrigada. Mas é bom ver as gravações, embora assim, a discussão dos casos ao vivo é mais interessante, mas também se É, aprende com as gravações, né? sim, é mais produtivo, né? Que a gente pergunta, a gente também, né? Aham. Uma ideia. Elci, obrigada, viu? De todos os seminários, esse é o mais, assim, como que eu posso falar? O que eu mais aproveitei de tudo. Ah, que bom, Kátia. Mas também você já está em outro degrau, né, Kátia? Não, vixe, continuo lá no primeiro. Nada disso. Olha, Kátia, muito obrigada pela ajuda também, né? Que além de você ter participado aí, trazendo caso clínico, como a Rita também trouxe, né? Trazendo a clínica de vocês. Você também me ajudou muito como auxiliar aqui na tecnologia. Então, eu fico muito agradecida a todos vocês e vamos continuando, encontrando, caminhando juntas. Né? Tá bom? Obrigada. Então, Bom, bom Obrigada. final de semana boa para vocês. noite. Tchau, tchau. Boa noite, bons sonhos. Obrigada. Bons sonhos pompeianos. Ah, é. Puxa. Parar a gravação aqui.